CBN, Amores Possíveis, com Carol Tchulkian. Carol Tchulkian, refrescada pela maresia do litoral paulista. Boa tarde. Exatamente. Boa tarde, Tati. Boa tarde, Mar. Boa tarde para os ouvintes. Peraí que a gente não está te ouvindo. Agora, acho que sim. Estão me ouvindo? Agora, me contem. Perfeitamente. E aí, tudo bem? Tempo Tudo e temperatura ótimo, no litoral de São Paulo. Tô brincando. A Carol hoje trouxe um tema muito interessante, que pode ser definido por uma palavra que eu nunca tinha ouvido na minha vida, Carolina. Exatamente, Tati. É uma palavra super pouco conhecida, é um tema pouco estudado pelos brasileiros, mas muito estudado pelos psicólogos americanos desde 1970. E eu quis trazer esse termo aqui, porque eu acho que dar nome às coisas é o primeiro movimento que a gente tem que fazer para achar contornos para os nossos sentimentos e para fazer com que o amor seja mais possível. Então, aquele famoso parece amor, mas não é. Mas era cilada? Não era cilada, era limerância nesse caso. Ah, tá bom. Sabe quando a gente sente uma coisa de que eu não consigo parar de pensar numa pessoa, e eu não consigo parar de pensar como é que vai ser a nossa viagem no Réveillon, eu não consigo parar de pensar como foi aquele primeiro encontro, não consigo parar de pensar nas sardas da pessoa. E aí talvez vocês me diriam, bom, tá bom, Carol, isso é apaixonamento. Mas existe uma diferença entre apaixonamento e a limerância, e uma das coisas que determina essa diferença é exatamente essa repetição do pensar, que não por acaso eu fiz em todas essas frases. Então, para trazer a definição do que é limerância, que foi um termo cunhado em 1979 por uma psicóloga americana que chama Dorothy Tanoff. Ele é um estado cognitivo e emocional involuntário que resulta de um desejo romântico por outra pessoa, combinado por uma intensa, avassaladora e obsessiva, frisando aqui o obsessiva, necessidade de se ter o sentimento correspondido. A Dorothy fez um livro que chama A Experiência de Estar Apaixonado, pesquisou mais de 500 pessoas sobre o amor e foi a partir daí que ela entendeu o que era a limerância. A diferença da limerância e do apaixonamento, e aí eu acho que é interessante apontar que agora, na última década, ele tem sido muito comparado com o transtorno obsessivo-compulsivo, né, que a gente conhece como TOC. Então, o TOC é a obsessão e a compulsão, então é um pensamento recorrente e ações recorrentes que envolvem pensamentos, sentimentos e comportamentos intrusivos, obsessivos, compulsivos. Então, você que está ouvindo aqui a nossa coluna trabalhando e não para de pensar no cara com quem você saiu no Réveillon e vocês ainda não se viram. Ou não para de pensar quando é que você vai ver de novo aquela mulher com quem você está saindo. A gente fica muito apegado à ideia de alguém e não à pessoa, isso é um sinal enorme de limerância. E eu vejo, né, estudando sobre o tema, é muito angustiante porque vocês duas e talvez muitas das pessoas que estejam ouvindo a gente vão perceber que muitas vezes a gente estava vivendo a limerância e não o apaixonamento, porque a gente está se relacionando com a fantasia que a gente tem de alguém, com a projeção da história que a gente tem de alguém, e não com a pessoa na vida real. É a famosa combinação da projeção e da idealização. E aí eu vejo que na limerância, o que acontece? A gente está completamente tomado por uma atenção seletiva e por um medo de viver histórias reais que muitas vezes a gente não se dá conta. A atenção seletiva, já falei aqui algumas vezes e acho que vale trazer de volta, que são os amores metonímia, onde a gente pega ali a parte pelo todo. Então, você pega a sarda da pessoa que te fascinou e a forma como ela mexeu no cachorro dela, e você também tem cachorro, e aí você já pensa, vocês dois velhinhos num sítio com 18 cachorros e 8 netos. E aí a gente fica
equilíbrio difícil, né? O Schopenhauer, que é um filósofo, ele tem a ideia do dilema do porco-espinho. Qual é o dilema do porco-espinho? No inverno, o porco-espinho precisa se aproximar de um outro porco-espinho para não morrer de frio, mas se ele se aproxima muito, o espinho de um pega a pele do outro e eles se machucam. Então, esses espinhos, na verdade, são a realidade. E para a gente não se aproximar muito do outro e ver que, apesar dele gostar de cachorro, ele também tem traços que não são tão compatíveis com a gente, que não tem a ver com o que a gente idealizou, a gente se distancia propositalmente para que a gente não tenha que desfazer a nossa fantasia. E aí, o que eu acho interessante a gente pensar? A gente está em tempos de amores virtuais que dão muito pano para manga para a nossa fantasia, porque eu estou o tempo inteiro, ou muito nesse começo de relação, vivendo uma metonímia. Eu vejo a história projetada do outro através dos posts das redes sociais, aí, a partir de uma visão já recortada dele, eu faço o meu recorte de interpretação, a comunicação é toda intermediada pelo digital, e aí eu interpreto o que eu quiser daquele GIF, daquela mensagem, daquela ausência de mensagem, e eu vou criando uma história a partir dessa minha colcha de retalhos de projeções e me ocupando disso. Tem uma história que eu não sei se eu já contei aqui no ar, mas acho que vale contar, que eu tive uma aluna em um dos meus cursos que ela se dizia apaixonada, e hoje eu posso dizer que ela estava vivendo um estado de limerância, porque ela começou a sair com um cara que era vegano, que ela conheceu num trabalho voluntário de uma ONG para crianças carentes no Natal. E ela pensou, bom, ele é bom com animais, bom com crianças, ele vai ser bom comigo, é o cara. E aí ela foi passando 2 meses desse trabalho voluntário, só ali admirando como ele cuidava das crianças, como ele trazia a marmitinha do tofu, já projetando o próprio Natal dela, com tofu e tâmaras, várias crianças ao redor. E o cara não foi legal com ela, não estava afim dela. E aí vem aquele papo do ele me enganou, ele só queria me conquistar. E, na verdade, ela estava apaixonada pela versão que ela criou dele, né? Que já dizia Cazuza, o nosso amor a gente inventa para se distrair. Então, quando a gente começa a perceber que a gente está mais apaixonado pela ideia de alguém do que por essa pessoa, que é incoerente, que é falha, que é contraditória, que é vegana, mas pode ser sacana, quando a gente está basicamente mais apaixonado pelo personagem do que pela pessoa, a gente está vivendo esse estado de limerância. E é importante a gente ver quais são as histórias que a gente se conta, né? Eu falo aqui muito dos amores de reticências, dos amores kryptonitas, que são as histórias que ficam em suspensão. Se ela está há muito tempo longe do real e do presente, cuidado, porque pode ser que você esteja fazendo uma manutenção de uma ficção e de uma fantasia e não algo que foi real. Semana passada eu entrevistei o André Alves, que é um psicanalista incrível, que tem um podcast que chama Vibes em Análise, queria muito recomendar aqui para quem está ouvindo, e ele me ensinou um termo que eu achei lindo, que é que a gente vive em tempos de intimidade fria, com muito contato, mas pouca conexão. E acho que a intimidade fria é um dos sintomas da limerância, porque a gente prefere viver a intensidade toda dentro da gente, mas nada na relação com o outro. Compartilhada. Exatamente. E aí eu trouxe alguns traços que podem mostrar para a gente que a gente está vivendo um estado de limerância para a gente poder reconhecer. Aí tem uma psicóloga que fala muito sobre limerância, outra psicóloga americana contemporânea, que chama Heidi Preb. E ela faz um paralelo, eu nem sei se a gente pode usar essas palavras essa hora na rádio, hein? Se não puder, vocês me avisam. Pode. Mas ela fala que a limerância é como se masturbar e o amor é como a gente ter relações sexuais com alguém. O problema é que quando a gente está se masturbando, a gente sabe que a gente está se masturbando e não está efetivamente tendo relações com alguém. Mas quando a gente está na limerância, a gente não percebe que a gente está num estado de masturbação mental e que a gente está vivendo isso só dentro de nós. Muito mais usando a ideia do outro para se sentir bem com a gente do que
para viver algo no estado presente. Isso é interessante porque não só a gente cria paixões projetadas e idealizadas do outro, mas essa projeção também recai sobre nós mesmos. Então, usando o exemplo da aluna de novo, ela pensar no cara vegano, bom com as crianças carentes, ela pensar, gente, a gente vai ser o power couple do terceiro setor. Isso é amor ESG, né? Você já se sente maravilhosa. Gênia, O amor ESG foi amor o melhor. ESG. Você é Caraca. uma gênia, Carolina. Não é? E aí você está vivendo isso. E você romantiza a sua visão. Então, se essa pessoa me ama, eu sou digna. Eu sou ESG. Vou ter o selo B, né? Certificado B no meu amor. Então, eu propositalmente, voltando ao porco-espinho, eu não me aproximo tanto também para essa pessoa não perceber que eu também tenho lados menos nobres, que talvez eu não seja vegana, eu adoro comer um peixinho, uma linguicinha, que meu pai é gaúcho e a gente ama um churrasco na família. E o que eu percebo? Né? Que a gente confunde muitas vezes a limerância com atração física, sexual, com apaixonamento, que é o que eu falei no começo da coluna, mas eu não paro de pensar nela. É algo maior que me tomou e agora é mais forte do que eu. Eu estou aqui trabalhando, dirigindo, tomando banho e pensando na pessoa. De novo, se você está mais pensando do que sentindo, você pode estar muito mais na limerância no que uma conexão. E a conexão convida a gente para estar num estado presente, né? De novo, cuidado para a gente não romantizar esse estado de eu sou emocionada mesmo, eu sou intensa. E aí você quer entrar em contato com a pessoa toda hora, você quer passar 8 dias sem sair do quarto, manda 312 mensagens e também espera essa intensidade e ansiedade do outro. Então, de novo, será que isso não é muito mais uma ansiedade que está ligada ao nosso estado de ansiedade crônica do mundo, que leva a gente num estado de tensão constante e não é paixão, porque está dentro de mim? Uma outra coisa para a gente prestar atenção é que muitas vezes esse suposto amor é um escape muito bem-vindo para um momento difícil da vida. Então a gente acabou de ser demitido, você perdeu alguém da sua família, você está tendo que lidar com uma doença ou com uma briga familiar, você mudou de cidade. Ao invés de você lidar com a angústia e com o vazio de uma situação em outro campo da sua vida, você se ocupa com a ideia de um novo amor. E aí a ideia é muito segura, porque a ideia não te decepciona. Então, enquanto for limerância, vai ser uma delícia. E você vai ali flertar imaginariamente com o Cláudio do RH, mas você não vai chamar ele para cerveja, você não vai perceber que vocês não têm nada a ver, apesar dele ter o biotipo igual o seu e dele também comer maçã de lanchinho da tarde. Você não entra em contato com os traços para não desfazer esse ideal. E aí esse desejo de ser desejada, de receber o selo B, faz a gente ficar editando a vida para o outro e para a gente. Aí eu brinco aqui que a gente tem que perceber se a gente está vivendo um estado de mindfulness, que é a atenção plena no amor. Então, de novo, trazer para o corpo. O que você está sentindo agora? O que você está sentindo no momento presente? Porque quando a gente está na limerância, você está lá vendo streaming na casa do cara, mas você está fantasiando como é que vai ser a casa de vocês dois quando vocês morarem junto. Será que vai comprar telão ou compra uma televisão? Será que esse sofá vai caber no apartamento? Papel de parede? Almofadas, né? Então, você nem tá lá que tá gostoso, ou que talvez não esteja gostoso, porque, de repente, sei lá, o beijo da pessoa é estranha. Tudo tem a ver, mas o beijo não encaixou, né? Então, a gente começa a ignorar a versão real da pessoa, as sensações reais da pessoa para sustentar essa fantasia. Eu vejo que essa fantasia muitas vezes tem a ver com uma coisa do putz, essa pessoa vai me salvar, essa pessoa vai cuidar de mim. Aí começa a prestar atenção se quando você pensa em todas essas suas fantasias, você não está colocando a pessoa sempre acima de você e você finalmente vai poder relaxar e estar nos braços dessa pessoa. Ou principalmente vai ser a mulher que vai dar conta de tudo.
da casa, da família, e vai te amar como a sua mãe não te amou. Colocar a pessoa nesse lugar de quem vai te salvar e te dar uma segurança absoluta é não lidar com o fato de que umas horas ela também vai ter medo, Sim. de que ela tem limites, de que ela tem dúvidas. E isso não diz sobre a falta de amor dessa pessoa em relação a você. Isso diz sobre as faltas dele ou dela. Isso não diz nem sobre a pessoa. Exatamente. Isso diz sobre... Não diz nem sobre o objeto da limerância, diz sobre si, né? Uma falta que você está buscando preencher, qualquer que seja a pessoa, né? E eu vejo que muitas vezes as pessoas estão com medo de se envolver ou estão querendo ficar sozinhas e elas não assumem isso. E aí você escolhe as paixões impossíveis ou fica nesse universo platônico para reforçar esse seu estado de insegurança, insuficiência, vitimização, tá vendo? O problema tá comigo, é porque eu não sou boa o suficiente. E aí a gente vai criando um muro gigante de intimidade, quando na verdade você não está se permitindo uma conexão real. Eu sinto que a gente muito fica nessas justificativas que são auto-engano e vai criando obstáculos. Então, é porque ele não me acha atraente, ele só gosta de loiras. É porque ele está passando por uma fase difícil. Quando ele resolver aquela questão com a ex-mulher, aí as coisas vão dar certo. E você se coloca, de novo, na sua cabeça. Então, na sua cabeça você entende tudo, na sua cabeça você cria um plano e na sua cabeça você pacientemente espera. Tá. Aí você está sempre num lugar de suspensão. O convite a se fazer é a gente ter uma visão mais madura, mais real dos encontros, entender que a gente vai ter que se apresentar como adultos, né? Então, como é que a gente sai da limerância rumo ao amor possível? Aqui eu e Tati, discípulas de Bell Hooks, Sim. que fala que o amor deveria ser visto como um verbo, e ela também cita no Tudo Sobre Amor Erich Fromm, que é outro papa que eu sempre cito, que o amor é ação, que o amor é o que o amor faz. Então, para você desconstruir a metonímia, começa a pensar que ações no presente estão acontecendo, e não... Então, tenho duas coisas aqui, duas perguntas. Uma tem ouvintes perguntando se limerância é igual limerência. Sim, falam limerância ou limerência. Ou limerência, tá bom. Então a gente está falando da mesma coisa. Primeira dúvida esclarecida. Segunda, a gente está numa era em que os contatos são feitos digitalmente, não sempre presencialmente. Como se livrar da limerância em tempos de relações mediadas pelas redes, que passam pelas nossas próprias interpretações daquilo, né? As falhas, os comportamentos contraditórios, as características não muito nobres, os defeitos, obviamente não são mostradas nesse relacionamento digital, nem nas postagens do Instagram e muitas vezes nem num contato um pouco mais próximo via WhatsApp, por exemplo. Perfeita a sua pergunta, Tati. Como é que você checa, entendeu? Se tá batendo, vida real, É você trazer para a vida real e para... A gente até fez uma pauta aqui ano passado, vale as pessoas ouvirem nos players de áudio, que era sobre o acaso, a gente fazer um amor mais improvisado. Você vê que não é limerância quando você marca a cerveja e conversa ao vivo. Quando você fica uma hora a mais, depois de ter dormido junto com a pessoa, e vê como é que você vai se sentir aquele dia, ao invés de voltar correndo para casa e ficar trocando mensagem. Se você não está encontrando ela presencialmente, liga, ao invés de mandar 8 áudios ou mensagens escritas, porque na ligação você tem uma interação ao vivo. Então, para a gente conseguir prestar atenção nessas ações, leva isso para o ao vivo, e aí tem uma outra coisa que é muito interessante, que é prestar atenção na ação e não na interpretação. A Heidi, que é essa psicóloga que eu citei, fala muito sobre honestidade radical. Isso tem a ver com a sua pergunta, que é a gente tentar não inflacionar nem as alegrias projetadas e nem os ressentimentos que vêm muitas vezes das nossas interpretações do digital. Como é que a gente faz isso? De novo, momento presente. Para eu não pirar de será que a pessoa está me enrolando porque faz 3 horas que ela não me respondeu, a próxima vez que você falar com ela, coloca o seu incômodo, fala, posso te falar uma coisa? Eu fiquei super incomodada,
Para mim é angustiante essa coisa do tá online, não tá online. Isso me incomoda. Isso é ser vulnerável. Tudo Porque passa às vezes pela a gente honestidade fala... também, né, Carol? Oi? Tudo passa pela honestidade também, né? Exatamente, eu acho esse termo, depois acho que até vale a gente fazer uma coluna só sobre honestidade radical, e a honestidade radical também vale no elogio. Então, você escreveu para o cara que você estava triste, precisava de companhia, ele foi para tua casa no domingo à noite. Muitas vezes a gente já projeta. Ah, domingo, que é um dia mais família, ele veio, significa que isso é um compromisso, que a gente tem uma conexão maravilhosa. Só que, às vezes, ele estava lá porque ele é uma pessoa que ajuda os outros, porque ele não tinha nada melhor para fazer, porque ele queria te dar uns beijos. Sinta mais e entenda menos, e a hora que essa pessoa estiver na tua casa, fala. Fiquei muito feliz de você estar aqui comigo. Para mim, isso foi uma delícia. De novo, para o concreto. Isso ajuda a gente a não hiperinflacionar a projeção e também não criar regras e padrões. Porque se domingo que vem você ligar para esse cara e ele não for, porque ele marcou de tomar uma cerveja com o amigo, porque ele é um cara muito leal e ele gosta de ajudar as pessoas, esse amigo também precisava de ajuda, você já vai começar a pensar, tá vendo? Tá me enrolando, porque agora já vai sair com os amigos, nem sei se é um amigo. Então, volta para o presente, para a ação, para o que está acontecendo, para o real, para o beijo. Quando a gente fala em prestar atenção nas sensações, é isso, é como você sente seu coração bater, como você se sente com a pessoa, menos no apaixonado, aflito, e mais, putz, meus ombros se relaxam, ou eu fico sempre tenso, meu maxilar aperta. O corpo diz muito essas horas, né? Muito, muito. A gente tem que ir pro corpo e para a realidade. Então, de novo, é sempre ação e o presente. E eu acho que dá muito medo da gente pensar na limerança ou limerência, porque faz a gente pensar, cara, será que eu tô amando sozinha? E muitas vezes a gente tá, assim, eu que sou uma mulher apaixonada, até outro dia eu tava com a Tati e a gente encontrou um amor criptonita meu. Verdade, na festa. numa festinha. Nossa, e aí eu vi, era limerência. Porque na hora que eu voltei ali para aquele presente, para como eu estava me sentindo ali, eu pensei, não, aquela era a fantasia da história do beijo em 2000 e bolinha, na casa dos pais do cara da parede de tijolinho. Foi legal naquele momento, mas eu acho que eu passei anos antes de começar a estudar psicanálise e pesquisar amor, achando que aquilo era amor e que eu era uma romântica incrível, né? Então, acho que para recapitular, vamos sempre prestar atenção se a gente não está deslocado do momento presente, e aí volta para o momento presente. Se você não está fazendo esse amor metonímia, e aí tem um traço de um texto da Heidi que eu queria trazer para fechar, que é, a gente passa a maior parte da vida sem ter muitas conexões e momentos de conexão verdadeira. Então, descobrir e assumir a responsabilidade de atender às nossas próprias necessidades exige que a gente perceba o quando a gente está colocando essa outra pessoa numa posição de atender todas essas nossas projeções. O quanto a gente tem em mente um ideal de parceiro ou parceira e a gente espera que essas pessoas atendam e aí enche a boca para dizer que está difícil se relacionar, e o quanto a gente não faz isso porque a gente tem muita dificuldade de enfrentar um amor real e o nosso eu real, as nossas versões possíveis. Perfeitamente. Que a gente esteja mais conectado às pessoas do que às histórias que a gente conta das histórias de nós dois. Menos Instagram, né, minha gente? Menos WhatsApp, mais sofá de casa, mais mesa de bar, mais banco de praça, mais grama, areia da praia, né? Contato físico, né? Porque quando a gente está cara a cara com as pessoas, né? A gente percebe na outra pessoa também coisas que não necessariamente saem da cabeça e nem da boca delas. Né? O jeito de agir, o jeito de olhar, o jeito de tocar, isso diz muito também. Isso é vida real, né? Obviamente as ferramentas tecnológicas estão aí para nos ajudar, mas quando elas passam a nos atrapalhar mais do que nos ajudar, tá na hora da gente voltar um pouco mais para a vida real, né, Carol? E deixar os espaços vazios, porque se você percebeu que é limerância ou limerência, não tenha medo de não ter quem pensar à noite. Esse vazio vai te dar a oportunidade de encontrar outros amores e ressignificar o amor para você.
Pense em você, no que você quer fazer durante a semana, nas coisas que você quer realizar, nas pessoas que você quer ter ao seu redor, nos seus amigos, no programa que você vai fazer com eles no fim de semana, na fantasia de carnaval que vocês vão bolar juntos pro bloco XYZ. A vida é tão boa e cheia de possibilidades, não, Carolina? Reais, né? Que a gente possa viver esses amores. Um beijo pra você, obrigada por hoje e boa semana. Um beijo enorme, boa semana, até semana que vem. Beijo!